Salve, salve rapaziada do YouTube, tranquilidade? Eu me chamo Guilherme e hoje é dia de review. O material em questão que eu quero apresentar para vocês hoje é o Rantar, uma publicação feita pela Mitos Editora, com roteiro de Mozart Couto e arte final de Mike Deodato Jr. Este encadernado ele abrange 4 histórias que podem ser lidas separadamente ou também podem ser lidas em sequência, não interfere. Uma curiosidade sobre esse material, que ele foi escrito, a primeira história dele foi escrita nos anos 80 e a editora da época não quis lançar pelo simples fato da letra M anteceder a letra T. Para eles era uma afronta à gramática brasileira ter esse erro gramatical. Então ele sofreu boicote na época e não pôde ser lançado. Mas a Mitos Editora nos traz um belíssimo trabalho, material em capa dura, tem 84 páginas. Eu vou deixar aqui um pouco para vocês, caso vocês queiram ler, darem pausa. Do que se trata esse material? Este material aqui ele se trata de uma história pós-apocalíptica, onde um mundo foi devastado por alguma guerra e os sobreviventes precisam lutar para alimento, água, coisas básicas. O nosso personagem principal, que é o Rantar, ele sofreu inspiração em Conan e também em Rambo. E como este material ele foi escrito no início dos anos 80, ele teve inspiração em filmes como Mad Max de 1980 e futuramente foi inspiração para os filmes O Livro de Eli, A Estrada e também jogos como The Last of Us. Este material aqui ele é um material brasileiro e era muito premiado lá fora, então a Mitos Editora acertou em cheio em trazer ele pra gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos a primeira página, um branco. Aqui nós temos a primeira arte, onde tem 2 personagens e o principal, Rantar. Ele teve inspiração do Conan, do Rocky Balboa e também do Rambo. Aqui nós temos o material editorial. Aqui nós temos uma introdução de Franco de Rosa. Aqui nós temos uma carta que o Deodato Júnior mandou para Mozart Couto, pedindo para que ele, se ele não queria fazer o roteiro, né, de Rantar. E aqui nós temos a primeira história, intitulada Fome, que é basicamente um dos pilares centrais de toda a história de ficção científica do mundo pós-apocalíptico, né? É fome, sede, abrigo, remédios. E aqui nós temos o nosso personagem, Rantar está dormindo e o Janus e a Ivera estão aqui no carro. Aqui eles estão no tanque deles. Aí eles estão andando, aqui ele conta a história de como aconteceu. Vamos supor, o Rantar, ele era apenas uma criança, havia perdido tudo. E só lhe restava Ada, era como uma mãe, mas os dois sozinhos naquele mundo terrível. Isso aqui é como se fosse The Last of Us, né? Tipo, que tinha o Joe e a Ellie, aqui tinha ele e a mãe deles. Não era mãe, né? Era como se fosse uma mãe. Sofreu de inspiração. E aqui tá, eles estão em busca de comida, né? Falando que tinha que achar um lagarto, porque senão a fome ia matar eles de qualquer jeito. Aí eles encontram um lagarto. Quando estavam prestes a atirar no lagarto, eles veem que tem outra pessoa, tem outro tanque querendo a mesma coisa. E nisso eles começam um duelo entre tanques, né? Aí o tanque rival consegue explodir o tanque dos nossos personagens. E o nosso principal aqui, o protagonista, ele se obriga a sair do veículo e destruir o tanque inimigo. Nessas indas e vindas, eles se separam. A Ivera fica com o cachorro deles. Aí eles conseguem matar o lagarto. E quando ela vai fazer a esfola do animal, ela sofre uma emboscada e é capturada. E é levada, né?
Aqui eles também amarram o cachorro, estão aqui abusando, tipo, psicologicamente da personagem. E o nosso principal aqui não deixa, né? Tipo, dá um headshot num dos vilões e tenta salvar ela. Aí aqui ele quase leva um tiro. E aqui aparece o primeiro vilão do personagem. Hantar decapita a cabeça dele com o pneu da moto. Uma cena bem brutal. Aqui nós temos Hantar, depois disso ele chega e fala que, ó, é bom que você saiba o que eu fiz não foi por você, foi por mim. Eles eram parceiros, mas ele não tinha muito apreço, ele tinha mais apreço pela vida dele. E aqui termina a primeira história, né? Intitulada Fome. A segunda história, Deus do Fogo, é uma história também curta de 15 páginas, que eles estão na busca desenfreada por suprimentos e aqui eles conseguem ver um outro vilão, um segundo vilão da história, que é um rapaz que esse aqui, né, ele tem apenas um carro com modificações, que é o carro de guerra deles. E eles são um romance, esses dois aqui. Como tem poucas mulheres nesse mundo pós-apocalíptico, eles meio que se obrigam a fazer um casal. Aí eles sequestram a mulher e falam que ela poderia ser uma bela escrava. Aí jogam ela na prancha. E o decorrer da história vai desenrolando, né? Aqui nos subterrâneos. Aqui, depois que eles descobrem que ela está presa, eles vão atrás dela, né? E aqui eles estão no romance. Ele se obriga a sair para poder ver o que está acontecendo. E nisso é o Hantar que, ó, aqui que ela está sendo interrogada, né? Que falando que ela tinha que ser escrava lá nos subterrâneos. E nisso o nosso Hantar, ele encontra outros personagens que também tem um carro escondido com algumas armas, que pode ser, e eles acham que esse cara aqui, ele pode libertar o povo, né, da escravidão daquele outro rapaz lá, do começo desse aqui. Aí aqui está uma bela arte, né, da Ívera. E no decorrer da história, o próprio povo dele acaba traindo ele. No caso, ó, ele queria matar ela. E quando ele vai para matar ela, ele é assassinado com uma adaga. Aí aqui, muito legal a história, né? No começo aqui, ó, eu vou levá-la para os subterrâneos. Tenho escravos lá e você terá privilégios. Aqui não há mulheres como você. Aqui dá pra ver que ela tá com uma cara, tipo, não tão amigável. E no quadrinho ao lado ela já tá com uma cara, né, tipo, que isso? Aí o cachorro dela salva ela dessa agressão, né? E o decorrer da história continua, né? Um quadrinho bem rápido de ser lido. Aqui temos uma explosão cinematográfica e termina a história. Aqui nós temos uma arte belíssima. Aqui dá para ver que muda um pouco da arte. Essas duas primeiras histórias foram desenhadas pelo Mozart Couto. Vocês podem ver que é um traçado um pouco mais fino. é, e aqui é a bela arte de Deodato Júnior e Deodato Pai, né? Pode ver que é uma arte mais sombria, mais carregada no nanquim. E essa terceira história aqui, ela conta um pouco mais de não pós-apocalíptico e mais ficção científica, onde eles vão num subterrâneo, porque lá fora como tem poucos suprimentos, o pouco dos sobreviventes conseguiram fazer um mundo subterrâneo para eles possam viver, só que há mutações embaixo desse universo, onde eles brigam com formigas gigantes, morcegos gigantes, outras criaturas. Aqui ele está lutando contra uma cobra.
Aqui mais um pouco da arte. E aqui é o final, ele consegue libertar o povo ali daquela parte subterrânea, consegue matar os monstros. Aqui é a história. Antes de Hantar havia Vig, visitante intergaláctico. Essa é a primeira história deles, que foi lançada, que foi escrita e desenhada nos anos 80. É uma história de humor, né? Mas é meio que um humor negro, um humor assim meio charlatão. Eu vou deixar para vocês lerem e tirarem suas conclusões do que vocês acharam. E aqui já acaba a história. É uma história de apenas 2 páginas. Uma história de comédia. E aqui nós temos uma galeria de imagens. O Hantar, tipo, estilo Hulk, muito gigante. E aqui nós temos também uma bela arte carregada no nanquim. Mais artes. Esses aqui são os extras. E aqui essa arte exclusiva, né, que foi feita para esta edição de Mozart Couto. Aqui a arte de Mike Deodato e essa aqui é a arte de Mozart Couto, que foi usada para ser feita, arrumada na capa, né? Então era isso, galera. O que vocês acharam? Se vocês gostaram, não esquece de dar um like e se inscrever. E até mais. Falou!